Bem, gente, dando continuidade aqui à aula, essa é a nossa aula número 4 do nono ano B, tá? Na última aula eu falei sobre orações subordinadas subjetivas e predicativas, mas eu resolvi voltar um pouco o assunto para a gente lembrar sobre orações coordenadas. Por quê? Não adianta a gente pular para esse assunto de orações subordinadas e não tá lembrando das orações coordenadas, né? A gente sabe que orações coordenadas, essas orações aqui, ó, as coordenadas, elas são orações independentes, né? Elas têm sentidos próprios, sozinha, e ela pode ser assindética e ela pode ser também sindética. A diferença é que as orações assindéticas, elas não possuem conjunção. Olha o exemplo aqui, ó. Vi, vim, vi, venci. Observe que não tem conjunção entre as orações, que foi substituída pela vírgula, e por isso que ela é uma oração assindética. Veja esse exemplo aqui embaixo. Ó. Eles partiram, eu fiquei. Veja que não tem aqui no meio deles, não tem uma oração, não tem uma conjunção. Foi substituída pela vírgula, tá? Já as orações sindéticas são aquelas que possuem essas vírgulas, tá? Desculpe, possuem essas conjunções. E exatamente essas conjunções que vai determinar o tipo. Ela pode ser sindética aditiva, tá vendo aí? Pode ser sindética adversativa, pode ser sindética alternativa, pode ser sindética conclusiva e pode ser sindética explicativa, tá? A diferença entre elas é que a oração aditiva, ela dá a ideia de soma. Vou tentar escrever aqui para vocês. Soma, certo? Dá a ideia de soma. Quando ele diz assim, comprou o livro e leu. Esse i é uma conjunção aditiva. Como ele é conjunção aditiva, a oração todinha fica. Oração composta, sindética, aditiva. Coordenada aditiva, tá? Já as orações adversativas têm ideia de quê? Vou tentar escrever aqui para vocês. Ó. Oposição. Tá bem feinho, mas é oposição, tá? Oposição. Da ideia de oposição, da ideia de contrariedade. Veja aqui, ó. Ela estudou, mas não passou. Esse mais aqui é uma conjunção adversativa. E por isso deixa a oração todinha adversativa. A oração todinha fica sendo uma oração composta, coordenada, sindética, adversativa. Podia ser porém, podia ser entretanto, contudo, todavia. Qualquer conjunção adversativa poderia substituir esse mais aí. Tá certo? Veja daqui de baixo. Alternativas. Alternativas da ideia de opção. Vou tentar escrever aqui para vocês. Opção. Deixa eu achar o cursor que eu escrevo. O I são. Tá feio, mas é opção, tá? As conjunções alternativas dão ideia de opção, alternância. Então veja o exemplo. Ou estuda ou faz o almoço. Veja que ele tem a conjunção ou e a conjunção ou aqui. Podia ser a conjunção ora também. Ora estuda, ora faz o almoço. Como da ideia de opção, da ideia de alternância, a oração todinha fica sendo uma oração composta, coordenada, sindética, alternativa, tá? Já as conjunções conclusivas, vou puxar uma setinha aqui que eu vou escrever conclusão. Da ideia de conclusão. Conclusão ficou mais bonitinho. Da ideia de conclusão, tá? É muito usado nas conclusões de textos dissertativos. Então veja o exemplo. Cumpri meus deveres, logo posso descansar. Esse logo aqui é uma conjunção conclusiva.
e torna a oração todinha uma oração coordenada, sintética, conclusiva, tá? Podia ser cumprir meus deveres, portanto posso descansar, então vou descansar, certo? Qualquer conjunção que fosse conclusiva. Já as explicativas, vou puxar uma setinha aqui das explicativas, da ideia de motivo, tá? As explicativas da ideia de motivo. Então, veja o exemplo. Pedro não foi à escola pois queria passear. Esse pois, que é a conjunção, é uma conjunção explicativa e por isso deixa a oração todinha sendo oração composta, coordenada, sintética, explicativa. Podia ser Pedro não foi à escola porque queria passear. Pedro não foi à escola que queria passear, certo? Então resolvi fazer essa revisão aí das orações coordenadas para que a gente lembrasse e pudesse aí sim ver o que são as orações subordinadas, tá? As orações subordinadas, as substantivas, que também existem as adjetivas e as adverbiais, mas por enquanto vamos falar só das substantivas. As substantivas, elas têm esse tipo aqui, ó. Subjetiva, eu já falei, exerce a função de sujeito, olha aqui, ó. Exerce a função de sujeito. A objetiva direta exerce a função, que é essa daqui, ó, que eu vou circular agora. Exerce a função de objeto direto, que é aquele complemento que se liga ao verbo sem o uso da preposição, tá? Olha o exemplo. Espero que você estude. Espero é o verbo. Que você estude está funcionando como objeto direto, porque não tem preposição. Diferente da objetiva indireta. A objetiva indireta exerce a função de objeto indireto, e o objeto indireto é esse aqui, ó. De que todos me apoiassem. Gostaria de que todos me apoiassem. Por que um objeto indireto? Porque é um objeto que se liga ao verbo por meio da preposição. Nesse caso aqui, o de. Tá? Então, basicamente a diferença é essa. A completiva nominal tem a função de complemento nominal. E como é que a gente sabe que ele é complemento nominal? Veja o exemplo. Tínhamos certeza de que não estudaria. De que não estudaria é complemento nominal. Por quê? Certeza é um substantivo abstrato. Já que é um substantivo abstrato, é complemento nominal. Se fosse um substantivo concreto, aí seria adjunta nominal, tá? Predicativo eu já expliquei na última aula, ela exerce a função de predicativo, e a apositiva exerce a função de aposto. Aqui, ó. E o aposto é aquele termo que explica a palavra anterior, não é isso? Então veja, só desejo uma coisa, que todos estudem. Que todos estudem está explicando que coisa é essa que ele deseja. Por isso que é um aposto, tá certo? E aí tem alguns exercícios para que vocês façam. Vocês vão dizer, essa primeira questão, você vai dizer o tipo das orações coordenadas. Qual é o tipo? Então, Carlos estuda e trabalha. Qual é o tipo da oração? Aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa. Qual é o tipo? Meu pai trabalha. Vocês podem tirar um print da tela ou copiar no caderno, responder essas questões e mandar para mim via WhatsApp, tá? Meu pai trabalha muito, mas ganha pouco. Qual é o tipo? É aditiva? É adversativa? Qual é o tipo? E essa segunda questão é para você dizer agora o tipo da oração subordinada. Aqui na primeira é o tipo da oração coordenada. Aqui na segunda é o tipo da oração subordinada. Então você pega ali, ó. O importante é que todos estejam bem. O importante é que todos estejam aqui bem cedo. Qual é o tipo?
Subordinada substantiva, mas de que tipo? A positiva, a objetiva direta, a objetiva indireta. Tem que saber qual é o tipo, tá? Pronto, esse aí é meu número do WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês mandam pra mim e as respostas também que a gente vai corrigindo aos poucos, tá bom, gente? Um abraço, até mais.